Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula nossa e esta aula hoje vai ser sobre o ministério do pastor, o dom pastoral. Nós sabemos que, conforme está escrito em Efésios 4:11, não é? A gente vê lá os ministérios, os 5 ministérios, dentre eles o ministério pastoral, o dom pastoral, ok? Então vamos lá. O ministério do pastor. Perdão. Em Efésios, no capítulo 4, verso 11, nós encontramos lá pela primeira vez a menção da palavra pastor. Não é? Ela é usada ali no Novo Testamento. E pastor, nós sabemos que isso foi usado esse termo, porque era um termo da época, né? Era uma profissão da época, pastor de ovelhas. Então, o ofício é aplicado a Jesus, esse ofício é aplicado a Jesus como exemplo de um verdadeiro pastor, não é? Nós temos alguns versículos aí para dar para vocês. Eu quero pelo menos deixar, eu vou deixar isso aí, o estudo vai ficar aqui embaixo para vocês, tá bem? Mas eu quero pelo menos deixar um texto lido aqui, que está em João capítulo 10, no verso 11. 10, 11, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ok? Se referindo a Yeshua. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ok? Então, Jesus é o pastor supremo das ovelhas e possui pastores auxiliares. Então chama o homem ou chama homens e os equipa para esta função, ok? Então vamos lá, pastores na igreja primitiva. Bom, a igreja primitiva, ela precisava de supervisores para cuidar das ovelhas. É bíblico o corpo de anciões governarem, pois nos dias da igreja primitiva, eles estavam no estado da primeira infância e os 5 ministérios ainda não estavam definidos, ok? Tem que entender isso. Então, os únicos ministros que a igreja possuía eram os apóstolos, ok? E então não havia lá o pastor, o profeta, o mestre, não, era só o apóstolo. Esse era o único ministério que existia na época. Porém, era preciso que os apóstolos cuidassem mais da parte de estudo das revelações da palavra, daquilo que Deus tinha e Yeshua tinha para a igreja, enquanto que esses anciãos, eram os anciões que cuidavam dessa parte, né, de cuidado das ovelhas, para que os apóstolos não ficassem mais somente no ensino e na palavra, ok? Então, definição de ancião, a gente sabe que é uma pessoa mais velha, mais madura, não é? Ok? Os pastores são responsáveis pelo amadurecimento e preparação dos santos, ok? Esse é uma das funções pastorais. Devemos entender uma coisa, que ovelhas sem pastores se desviam. Isso literalmente falando, não é? Em Israel, naquela época, as ovelhas sem pastores, elas logo eram alcançadas pelos os lobos vorazes, né? O depredador, enfim. Então as ovelhas sem pastores vão se desviar, vai cair no buraco, vai por caminhos errados. Então daí a necessidade desse ministério, né? Os pastores se identificam com a localidade em que eles estão ali. O pastor, portanto, é o líder do rebanho, um supervisor, e vai sempre à frente do rebanho. Lembrando que a gente falou anteriormente que na igreja primitiva não havia pastores, mas havia os anciões e que eram chamados de supervisores também. Eles eram um tipo de supervisor. Então, eram os pastores iniciais ali, os anciões,
porque ainda a igreja primitiva estava ainda na infância e os 5 ministérios ainda não estava em total evidência, ok? Então o pastor é o líder do rebanho, um supervisor e vai sempre à frente do rebanho. Timóteo 3:1, em 1 Timóteo 15:17, nós encontramos essas referências, ok? Vou deixar esse estudo aí embaixo com vocês e vocês vão ter acesso a tudo isso aí, tá bom, pessoal? O ofício de pastor é um dos mais importantes e, detalhe, sem eles, os outros ministérios são quase em vão. Não importa quantos bebês venham nascer, sem cuidados eles morrerão. Então não adianta o evangelista ganhar e se não tiver um pastor para cuidar, ok? Em 1 Coríntios 12, verso 28, nós vemos ali, nós vemos aqui, eu vou ler 1 Coríntios, vamos lá, eu sei, vai ficar aí para vocês, mas eu quero ler capítulo 12, 12, versículo 28, tá bem? Vai ficar aí para vocês, eu estudo aí, mas eu quero ler, diz assim o texto: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Enfim, aqui o apóstolo Paulo faz uma junção de ministério de ofício com ministérios auxiliares. Então ele não coloca aqui, ele faz uma junção, né? Ele coloca aqui também os dons do Espírito Santo em operação também na igreja como ferramenta, tá bom? Então ele faz aqui uma junção dos dons de ministério, os dons de Deus e os dons de Jesus, ele coloca tudo aqui. Alguns desses dons ele coloca aqui, tá bem? Então vamos entender aonde é que aparece. Nós vemos aqui, Deus estabelece primeiramente apóstolo, profeta, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres e dons de curar, que são os evangelistas, ok? Os evangelistas carregam essa unção da cura, do milagre. Então eles estão aqui nessa distinção. Depois tem socorro, governo. Onde aparece o pastor aqui? Governos. Então o pastor não é mencionado aqui propriamente dito, mas ele aparece como governos. E governos é uma função do pastor. O pastor que é o responsável pela igreja, é o responsável pelo cuidado e administração do corpo de Cristo. Ok, pessoal? Então vamos lá. O equipamento sobrenatural para o pastor. Quais são os dons que deve um pastor ter em mente que é necessário na vida dele? Em 1 Coríntios 12, são descritos dons do Espírito Santo. E esses dons do Espírito Santo são equipamentos para os ministérios de ofício e também para a cristandade e o cristão de uma forma geral, ampla, ok? Então nós vemos aí, o pastor deve ser equipado com 4 dons principais, pelo menos 4 dons: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. Se o pastor não possui, deve pedi-los, porque esses dons do Espírito Santo são ferramentas para o ministério pastoral, para o dom pastoral, para o ofício pastoral, ok? Claro que pode ter outros dons, claro, mas esses dons devem ser buscados, deve ser entendido que é necessário na vida de um pastor, ok? Características de pastor. Vamos falar de algumas características do ser pastor ou de pastor. Primeiro,
o coração de pastor. O pastor tem um coração grande. O pastor ama as pessoas. Ele é leal ao rebanho. Ele é paciente. E é preciso mesmo um coração desses para cuidar dos bebês em Cristo que vão nascendo. Somente um pastor para ter essa paciência e esse cuidado. Imaginem que cuidar de criança não é para qualquer gente, qualquer pessoa, né? A gente sabe disso. Por exemplo, eu conheço pessoas que às vezes a gente precisa de trabalho com as crianças e é difícil, porque nem todo mundo, nem todos os irmãos gostam de trabalhar com criança. Tem uns que chegam pra gente e dizem, olha pastor, não coloca a gente, eu não me coloque em qualquer área, menos com criança. Menos com criança, por quê? Mas por quê? Eu não tenho paciência, o negócio de criança não é comigo. Vocês estão entendendo? É necessário então um coração de pastor que funciona da mesma forma. As pessoas que não têm paciência para lidar com crianças em Cristo, bebês, aqui eu estou falando de uma forma simbólica, vão perder a paciência, vão fazer coisas erradas, vão entrar no tutano mesmo, vão agir na carne, enfim. Porque um pastor, ele ama as pessoas, ele é leal ao rebanho, ele é paciente acima de tudo, ele tem aquele coraçãozão de pai, tá bom? Ok? Vamos falar agora das funções do pastor. Primeiro, o pastor tem por função dirigir, presidir, administrar. Então são funções do pastor, né? Lembrando, pessoal, que o pastor, além do pastor, tem o bispo. A gente vê muito por aí a questão de bispado. O bispo, quem é? Quem é o bispo? O bispo é um pastor. É um pastor que está mais nessa função de administrar, de presidir. Está mais nessa função. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês ouvirem a palavra bispo, o pastor é a mesma coisa. Por quê? O bispo é um superintendente. O bispo é um superintendente, é um administrador. Por exemplo, vamos colocar aqui, o pastor tem uma igreja e logo a igreja dele cresce. Então ele abre outros campos de trabalho, não é? Abre outras igrejas. E ele coloca nessas igrejas pastores para ficar na frente dessas igrejas. Então, a partir daí, ele vai ministrar sobre esses pastores. Como? Ele vai ministrar numa autoridade de bispo, não é? Ele se torna, então, administrador desse trabalho. Então ele administra não só a igreja local que ele está, mas também os pastores dessas congregações precisam tratar com ele no quesito administração da igreja, prestar contas. Então isso faz dele um bispo na função. Então bispo é uma função, pastor é um ministério. Pegaram aí? Bispo é uma função. O pastor pode estar na função de bispo e ser consagrado ali bispo, para que se tenha direção do trabalho e todos possam entender isso aí. Tá ok? A outra função do pastor, doutrinar. A palavra doutrina, na etimologia da palavra, é ensino. Então, o pastor tem por função ensinar a igreja, ok? Outra função do pastor é proteger o rebanho. O pastor tem que proteger o rebanho, não deixar que o seu rebanho seja levado pelos ventos de doutrina, não deixar que lobos, vestidos de ovelhas, adentre o rebanho e façam divisões, e às vezes
nesse quesito, ele vai usar a vara e o cajado, ok? A vara e o cajado. Então isso é muito importante. Eu lembro que, ainda na função de pastor, eu cheguei num local, havia uma célula, uma casa de milagres que fazíamos, e ali tinha um lobo vestido de cordeiro. E esse lobo vestido de cordeiro, eu logo pressenti ele, eu logo discerni ele, entende? O Senhor me deu a palavra do conhecimento logo ali. Então eu entendi, viu, que importante é o pastor ter esses dons, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento, né? Então, são importantes na vida pastoral. E eu defendi as minhas ovelhas porque percebi que ele era um lobo. E eu defendi com muita veemência mesmo, ao ponto de que se ele não saísse dali para defender as minhas ovelhas, eu estaria ali para até expulsá-lo na marra, e ele sair dali. Se ele quisesse brigar, eu ia brigar com ele para defender as ovelhas, as minhas ovelhas. Aqui não, vai embora daqui. Então, lancei fora o fermento, lancei fora aquele que poderia ser um lobo para ferir as ovelhas, enfim. Ok? Então o pastor tem esse trabalho da proteção. Outra função do pastor é tratar as ovelhas, curar feridas. Nós falamos aí anteriormente que existem dois ministérios. Nos estudos anteriores nós falamos sobre isso. Existem dois ministérios. Um que tira a pessoa do mundo. Tira a pessoa do mundo. O evangelista tira as pessoas do mundo. Arranca ela de lá, tira ela de lá. Traz e integra na igreja. Na igreja, o pastor vai curar as suas feridas. Vai tratar do seu emocional, do seu espiritual, vai tentar trazer o equilíbrio naquela vida, ok? Então o pastor, ele trata as feridas das ovelhas. E como trata isso? Diversos aí, cultos, como cura interior, cura da alma, e culto de libertação. O pastor vai fazendo esses cultos, que é exatamente para tratar as feridas, para curar o povo, né? O evangelista trouxe e ele cura as feridas, ok? Então são dois ministérios que lidam com o passado das pessoas. O evangelista que tira do mundo e o pastor que cura as feridas que ela trouxe do mundo. Ok, pessoal? Então outra função do pastor é alimentar